Para finalizar, nós vamos falar agora um pouco sobre superposição de pulsos e de ondas periódicas, que é o que dá origem ao fenômeno da interferência. O que é interferência? A interferência é um fenômeno que acontece quando ondas de fontes diferentes existem no mesmo ponto do espaço. A gente sabe que uma onda periódica nada mais é do que uma perturbação periódica. Então, se duas perturbações periódicas de duas fontes diferentes alcançarem o mesmo ponto do espaço em um determinado instante, como é que aquele ponto vai se comportar? O que vai acontecer? O que vai ser sentido lá? Então, para a gente entender isso, vamos primeiro considerar pulsos simples e depois a gente fala de ondas periódicas. Então, considere aqui a situação ilustrada nesse primeiro GIF, em que você tem dois pulsos em fase. Vamos esperar o GIF iniciar novamente. Observe que você tem dois pulsos se propagando em sentidos contrários, em determinado momento eles coincidem no mesmo lugar e aí a coisa passa. Preste bem atenção, o pulso que vem da esquerda é baixinho, o pulso que vem da direita é alto. Observe que o pulso baixinho continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. E o mesmo acontece com o outro pulso. Esse pulso aqui, ele continuou o seu caminho como se nada tivesse acontecido. E este pulso aqui vai continuar o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ou seja, eles são independentes durante todo o tempo. Mas neste ponto aqui, em que eles existem juntos, eles criam um pulso. O pulso resultante, neste ponto em que eles coincidem, o pulso resultante é a soma dos dois pulsos. Você consegue observar isso no GIF, beleza? Isso porque eles dois estão em fase, então todos os dois estão fazendo os elementos da corda oscilar no mesmo sentido. Consequentemente, eles vão somar suas contribuições e o pulso vai ser sentido de uma forma, os pulsos vão ser sentidos de uma forma mais intensa aqui. Por outro lado, se os pulsos estiverem em oposição de fase, o que vai acontecer no ponto em que eles se encontrarem é que o pulso resultante ele vai ser a diferença dos pulsos simples. Observe que quando eles coincidem, eles produzem um pulso que tem uma amplitude menor do que eles dois, Você consegue perceber isso. Então, essa é a base para o fenômeno da interferência. Quando duas perturbações chegam ao mesmo ponto, elas podem interferir se reforçando, elas podem interferir reforçando uma na outra, ou elas podem interferir atenuando uma a outra. Ok? Essas duas coisas é o que vão dar origem ao fenômeno de interferência construtiva, nesse caso, e de interferência destrutiva, nesse caso. Aqui, observe. Você tem, então, duas ondas. Essa onda que está representada aqui pelo azul mais escuro, o azul marinho, e essa outra onda que está representada pelo azul mais claro aqui. Ok? Observe que as duas ondas azuis estão em fase. Neste ponto aqui, os picos coincidem, os vales coincidem. Essas ondas elas estão oscilando em fase. Quando esse ponto aqui estiver subindo, este ponto aqui está subindo. Quando esse ponto aqui está descendo, esse ponto aqui está descendo. Então, são duas ondas que se propagam no mesmo meio e nessa região aqui elas estão em fase. O que acontece? Como consequência, elas produzem uma nova perturbação. O que você vai perceber, o que você vai observar, não é nem a perturbação produzida pela onda 2, nem a perturbação produzida pela onda 1. Você vai observar a combinação, que nesse caso é uma combinação mais intensa, porque as duas ondas se somam. Por outro lado, observe aqui agora na figura da direita, aqui a onda azul mais escuro, a onda 1, e aqui agora a onda azul mais claro, que é a onda 2.
Observe que esta onda azul mais escura e essa onda azul mais clara estão em oposição de fase. O ponto mais alto dessa onda coincide com o ponto mais baixo dessa onda e vice-versa. O ponto mais alto dessa onda coincide com o ponto mais baixo dessa onda. Quando esse ponto aqui está subindo, esse aqui está descendo. Quando esse ponto está descendo, esse está subindo. Então, o que você vai perceber nessa região do espaço, novamente, não é nem a perturbação produzida pela onda 2 e muito menos a perturbação produzida pela onda 1. O que você vai perceber é a perturbação resultante, que é essa onda em vermelho aqui, que nesse caso é menos intensa do que as duas ondas independentes. Por quê? Porque as duas ondas não se ajudaram nessa região do espaço, elas se atrapalharam. Enquanto uma estava querendo fazer os elementos do meio descerem, a outra queria fazer eles subirem. O contrário do que acontecia aqui, em que elas trabalhavam em fase. Aqui elas estão trabalhando em oposição de fase. Você pode ver isso de uma forma mais animada aqui, né? A onda verde e a onda vermelha são as ondas originais. Então, se nesse meio só existisse a onda verde, os pontos do meio oscilariam como esse ponto A aqui, ó. Enquanto a onda passa por ele, ele faz esse movimento oscilatório de sobe e desce. Se nesse meio só existisse a onda vermelha, os pontos do meio se comportariam como esse ponto vermelho aqui, subindo e descendo. No entanto, duas fontes diferentes geraram uma onda verde e uma onda vermelha que coincidem nessa região, né? Elas existem ao mesmo instante nessa região e estão em fase. Observe que quando o ponto verde está descendo, o ponto vermelho também está. Quando ele está subindo, o ponto vermelho também está. Então, a gente diz que essas duas ondas, a verde e a vermelha, estão em fase. Como consequência disso, elas interferem e geram uma nova onda, que é a onda azul. Então, se existisse só a onda verde, você veria o meio se mover como o pontinho verde. Se existisse só a onda vermelha, você veria o meio se mover como o ponto vermelho. Mas como existe a onda verde e a onda vermelha, você vai ver o ponto se mover como esse ponto azul aqui, que é a combinação deles dois. Isso aqui, as duas ondas se reforçam e gera um padrão que a gente chama de interferência construtiva, ok? Por outro lado, observe aqui novamente, onda vermelha e onda verde. Veja o comportamento individual de cada onda, como se comporta a onda verde, como se comporta a onda vermelha. Perceba que a onda verde e a onda vermelha estão em oposição de fase. A onda verde e a onda vermelha estão em oposição de fase. Quando os pontos da onda verde estão subindo, os da vermelha estão descendo e vice-versa. Como consequência disso, elas vão interferir de maneira destrutiva e vão gerar o padrão azul, que você pode observar aí, que é menos intenso do que na primeira situação em que elas interferiram construtivamente. Então, é interessante o fenômeno da interferência, porque você pode ter duas ondas extremamente poderosas, mas elas podem chegar em um determinado ponto do espaço e interferirem construtivamente, e aí elas vão se reforçar e formar uma onda duplamente poderosa, ou elas podem interferir destrutivamente e formar uma onda que é mais fraca do que elas duas seriam individualmente. Ok? Esse é o famoso fenômeno da superposição de ondas que dá origem ao fenômeno de interferência. A gente conversa um pouco mais sobre isso em sala de aula.